E aí, seres humanos, tudo beleza? Continuando a saga da Taeyeon aqui no canal. No vídeo de hoje, e como prometido para vocês, irei começar a fazer a discografia em ordem cronológica aqui no canal. Então hoje a gente vai começar com o seu primeiro mini álbum de estúdio, denominado I. Eu não sei o que esperar, eu não sei como ela era em 2015, então eu tô muito ansioso para descobrir essa evolução dela como artista. Já preparei o meu café aqui, então estou muito mais que preparado para submergir pela discografia da Taeyeon. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Ai. Temos Storytelling. Uau, ela não gravou na Coreia? Isso é bem interessante. Algo que me chamou muita atenção nessa música foi justamente que eu achei que o arranjo da música dela ao vivo fosse diferente da música gravada, porém é bem parecido, principalmente a presença dessas guitarras. Isso que eu tava estranhando bastante, tipo, ai, tem guitarra pesada, né, nessa música, e aqui ainda continua presente. Eu acho que essas guitarras dão um charme pra música. Bateria também. Isso é bem raro de se ver, faz muito tempo. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo, assim, um rap acompanhado realmente de baterias gravadas, não são baterias elétricas. Eu fiquei bem legal. E eu nem sabia que tinha um rapper, na verdade, um featuring. Eu fui perceber agora. Foi falta de atenção minha, mas eu não tinha percebido. Vamos ver então. Combinou bem, gostei. Não, essas viradas, o arranjo dessa música é perfeito. Pra mim, essa música já se consolida como uma ótima title, assim, porque em 2015 a galera tava mais apostando em EDM, em música eletrônica, em EDM, em sintetizadores. Era um clima em gêneros diferentes que estavam em alta na época, e ela veio com um caminho totalmente diferente como solista, né? Isso é legal. Eu gosto de artistas que se arriscam. Ah, tem sintetizadores aqui. Bem levemente. Ela tá bem reflexiva no MV, né? É uma música reflexiva, né? Como não é uma balada tem muitos altos ou muitos baixos, ela é uma faixa mid-tempo, ou seja, ela tem um pouco desses altos e ela tem um pouco desses baixos, assim. É uma balada mid-tempo que se fala. Não chega a ser tão alta pra ser uma balada, mas também não chega a ser tão baixa pra ser simplesmente uma música acústica. Tá na metade. Uma mescla bem interessante. Sintetizadores. Legal como eles fizeram essa mistura.
legal o GIF, o riff de guitarra. Vou viver minha vida, tchau. Quero seguir os meus sonhos, né? Mas no ao vivo o arranjo é um pouco mais pesadinho pra se tornar bem emocional, né? É que às vezes a gravação não consegue pegar todo o poder de um instrumento. O ao vivo é incrível. Caramba, mas as influências do rock aqui estão bem nítidas, assim. Nesses solos, principalmente agora. Eu fico bem surpreso, assim, porque eu acho tão diferente isso. E coisas assim estão voltando à moda agora, né? Podemos ver o Tomorrow by Together fazendo, entre outros artistas também, né? Oh, vai subir a faixa, isso é muito incrível. Eu fico bem surpreso, na verdade. Olha esses high notes. Oh. Ela se encontrando com ela de agora, né? Eu gosto bastante dessa música porque ela tem um gancho bastante cativante que te prende, e os vocais da Taeyeon são muito prazerosos de se escutar nessa música. E no final, essa participação especial combinou bastante com a música. Eu não sabia originalmente que a música tinha um featuring, então eu fiquei bastante surpreso, porque como é uma balada mid-tempo, é um risco você colocar participações, né? Porque elas podem estragar dependendo. Baladas assim, tem que ter muito cuidado pra saber quem você vai colocar como participação, porque às vezes estraga totalmente a vibe da música, porque geralmente baladas a gente vê apenas pessoas fazendo sozinhas. É muito raro a gente se ver muito, tipo, uma quantidade exorbitante de baladas com featuring, né? Mas foi um risco que deu certo porque eu acho que eles conseguiram mesclar bem, assim, as influências do hip hop com a balada, né? Acaba pela faixa ser uma faixa de gênero mid-tempo, é uma balada mid-tempo que conta essa história difícil da Taeyeon para o sucesso, como a gente pôde ver também nos visuais do videoclipe. Ela é uma música bastante emocional, essa música me toca bastante, eu gosto bastante da letra, porque justamente ela retrata você lutar todos os dias pelo seu sonho, sendo que ninguém acreditava em você e você finalmente conseguir chegar ao topo. Então, isso é bem legal, porque essa música mostra que a gente só depende de nós mesmos para chegarmos ao topo. A gente não precisa da validação de ninguém. A gente só precisa acreditar na gente, não se auto-sabotar e principalmente não desistir. Então, é bem legal de se escutar uma música assim, é bem inspiradora, né? Piano. Uou. O agudo dela, de outro mundo.
Temos mais uma balada. É bem soul essa música, né? Os vocais dela estão muito isolados, assim, não tem muita instrumentação. É bem soul a música. R&B soul, né? Me lembrou muito o OST. Essa vibe é uma vibe totalmente de OST. Eu fui pesquisar a discografia dela e eu tinha percebido que anteriormente ela só tinha feito trilhas sonoras, né? É totalmente uma vibe de OST essa música, bem legal. A letra é bonita, né? Uau, esse timbre, cara. Esse vibrato, quer dizer. Nossa, aqui ela tá cantando muito alto, né? Eu lembro, acho que no Top 12 Performances, eu falei que ela não costumava cantar muito alto, mas ela gosta de explorar a voz dela, né? Então, é bem interessante, porque é bem alta essa música e bem difícil de cantar. Não, os arranjadores. Essa música é muito boa, muito bem produzidas. E eu adoro músicas bem produzidas assim. Pode ser um mini álbum com 3 músicas, mas se tiverem 3 músicas muito bem produzidas, eu ficarei totalmente satisfeito. Caramba, é uma música bem difícil de cantar. You Are. It's a very melodic song, you know? You are. Ó, os riffs e runs da bonita. Lembra muito a Mariah, não sei porquê. É por causa dos riffs e runs. Temos aqui, finalmente, a primeira balada do álbum. A faixa anterior foi uma balada mid-tempo, mas aqui temos uma balada de verdade. Uma balada com influências do R&B e soul. É muito interessante, porque aqui nessa faixa, a Taeyeon faz o que ela faz de melhor, né? Que é transmitir as emoções dela
através da música. Aqui nessa faixa, liricamente falando, ela tá transmitindo as esperanças e sonhos de uma jovem que tá esperando pelo seu par perfeito, né? Aquela famosa... Como eu posso dizer? Aquele fator melódico do amor, né? Eu preciso de alguém, ou você é isso, ou você é aquilo, eu quero ficar com você. E é isso, né? Legal. Gostei. Uh. Agora, assim, só desse começo que teve a bateria e todo o clima é uma faixa R&B, quer ver? É típico do R&B. Sempre assim, não é mesmo? A gente começa a gravar e aparece Deus e o mundo aqui pra encher o seu saco. Eu adoro música R&B. Esses gêneros são bem legais porque ela pode explorar bastante os vocais dela, né? Não são aquelas faixas pops que são assim bem simplificadas, né? Só canta e é isso, sabe? Faça algo radiofônico e já era, sabe? Acabou. Você não pode mostrar vocais, não pode fazer nada. Só ficam bem comprimidos os vocais. Lembre a palavra, ficam bem. Os vocais comprimidos. Não, aqui ela tá realmente fazendo o que ela quer fazer, né? 시선이 점점 어긋나버려 가까이에 있어도 너의 맘 볼 수 없어 태양이 지면 달이 금방 피어나듯 아무 일 없던 것처럼 너 돌아오길 아픈 지금은 꿈처럼 아득히 E é um R&B um pouco cru, assim, não tem tanta coisa na produção. Bastante percussão nessa música. Isso difere bastante das outras, que não tiveram tanta percussão assim presente, tirando a bateria. Mas está sendo um mini álbum bem coeso, assim. Os vocais dela estão parecendo bastante acolhedores aqui. Ou seja, o relacionamento não deu certo.
Mas não sofra, Taeyeon, não sofra. Eu acho que das últimas duas que a gente escutou, essa é a mais fraca, né? É uma faixa R&B, mas tem... Ela é bem orgânica, assim, porque tem poucos elementos, assim, tem uma leve percussão. Além do piano, assim, são os instrumentos mais dominantes aqui na música. Realmente é uma música que destaca muito os vocais dela, e isso é muito legal. Mas das outras duas que a gente escutou, eu achei essa a mais fraca de todas, assim, do mini álbum. É uma faixa legal, eu gosto desse tipo de faixa, não tô falando que eu não gostei, mas tô falando uma visão geral, assim, uma visão ampla. É a mais fraca das duas anteriores que a gente escutou. E liricamente aqui, a Taeyeon canta pra gente sobre a amargura de uma separação, né? A música se chama Gêmeos justamente porque ela tá se separando de alguém que era a sua alma gêmea, como se fosse, né? Era a sua cara metade. Então aqui ela canta palavras bem tristes sobre separação, né? Ela transparece uma tristeza. Que isso? 화가 나 왠지 오늘만 깊숙이 꼭 감춘 말이 떠올라 머리를 맴도는 널 딱 쏘는 한마디 내뱉지 못한 나답지 않게 널 둘러싸 O começo da letra já diz tudo, né? Ela tá com raiva que essa relação acabou. Eu acho que é aquele estágio do fim de um relacionamento que, tipo, meu, olha que ódio, sabe? Meu Deus. O legal aqui é que a gente tem acordes de pianos rítmicos, né? Vocês perceberam aqui, eu vou até voltar. Tá muito. Achei diferente. Exatamente, eu acho que ela com raiva de tipo, cara, como é que eu pude ter ficado com uma pessoa assim? Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Depois a gente vai perceber, né? Quando a gente vai refletir, quando a gente tá fora de uma relação, né? E aqui a gente pode ver um outro lado dela, né? Ela vem com uma outra vibe, ela vem com algo mais energético, assim. No começo já levei um susto, porque a gente tava numa vibe totalmente melódica, assim, do nada mudou. Tipo, pá, do nada, pá. Mas tá legal, porque a instrumentação deixa bem coesa a sonoridade do disco, então ela pode fazer o gênero que ela quiser, sabe? Taeyeon fumante, que história é essa? É um pop otimista e energético. É bem pop essa faixa. O legal é que não é aquele pop radiofônico. Os instrumentos são realmente gravados assim. Legal, legal. Eu gosto de instrumentos gravados, deixa a música orgânica. Eu gosto disso. Bateria bem pesada, né? Aí tem o piano rítmico. Legal. Tô pensando. Eu acho esse refrão muito bom. Por exemplo, eu tinha uma banda, né, alguns anos atrás, que eu sou músico. E, cara, era exatamente o gênero que eu fazia com a galera. Era um rock alternativo. Não chega a ser um rock essa música, mas era um pop rock, assim, nessa vibe. Tipo, nossa, essa música seria uma letra que eu escreveria, por exemplo, sabe? Acho, me voltou várias memórias aqui até. Porque esse refrão, como tem essa bateria pesada,
E essa guitarra elétrica também presente em certos momentos. É muito rockish. Então, eu falo até que é uma faixa. Tem momentos pop, mas também tem uns momentos rock. Fica entre pop e rock, assim. Que eu me surpreendi bastante, porque ela faz isso desde o começo, né? Quando ela fez agora em Enzo, eu fiquei muito surpreso, mas tá aí desde quando ela começou, né? 세상이 깜깜해질 때 떨리는 이 맘 전할래 네 곁에서 벗어날 수가 없어 깊어진 밤 네가 머물던 그 자리 깊게 É porque ela é muito energética, por isso que passa uma vibe rock. O BPM é um pouco maior, pra ser uma música pop tem que ser um negócio um pouco mais devagar também, né? Dependendo. You got me smoking cigarettes. I'm in stress, baby. 나 지금 미칠 것 같아. 기분이 또 설레요, babe. 널 채워갈수록, baby, 점점 더 원하잖아. 네가 떠오른 이 밤에 세상이 모두 잠들 때 애타는 이 맘 전할래. 네 곁에서 벗어날 수가 없어. Acabou? Nossa, eu acho que essa é a minha favorita do álbum. A qualidade desse mini álbum tá muito boa, assim. Gemini pra mim foi a mais fraca, mas aqui o nível sobe, assim. Isso é bem legal, bem legal. Eu acho que essa música, liricamente falando, é uma música que ela... Sabe quando a gente precisa botar tudo que a gente sente pra fora, fazer um desabafo, tipo, raivoso pra seguir em frente? É exatamente o que a lírica dessa música fala. Ela expõe tudo que tá sentindo dentro dela, que ela não pode segurar, justamente pra acabar logo com isso e seguir em frente, sabe? É como se fosse um desabafo raivoso essa música. Por isso que o nome da música é Estresse também. Porque ela tava estressada e ela precisava falar isso. E ela foi lá e fez. E ficou incrível, assim. Eu acho que eu até entendi um pouco da bateria mais pesada, porque ela queria passar esse estresse, esse humor raivoso dela, né? Eu imagino como essa música ao vivo, porque ela é bastante, a Taeyeon é uma artista bastante interpretativa, né? Então, eu acho que as interpretações dela dessa música iriam ser ótimas. 그 노래가 좋은 게 그 거리가 좋은 E voltamos para as raízes do álbum. 같이 듣던 노래가 함께 걷던 거리가 좋아 정말야 처음부터 이런 못난 모습을 초라한 날 먼저 보여줄걸 먼저 말해줘 애매하게 말고 좀 더 확실하게 바보처럼 난 잘 지내란 그 말 고마웠다는 말 나 어떻게 해요 아무것도 몰라요 어떤 이유도 없이 혼자 걷는 사람들 나와 같을까 오늘은 절대 안기지 않아 네 얼굴만 보고 돌아설게 먼저 말해줘 애매하게 말고 좀 더 확실하게
많이 낯설게 난 보여 네가 제발 나 알 수 있게 이해할 수 있게 해줘. Até fiquei quieto. Bonita música. Ela não tem aqueles refrões fortes como Ai, mas ela tem sua peculiaridade, né? Ela também não vai entregar as mesmas baladas, né? Eu achei tão bonita essa música, Espião. Nossa, eu já ouvi a música toda e eu não falei nada. Tipo, esses violinos lentos na instrumentação são muito cativantes. Assim, me levaram para vários lugares. E as harmonias do piano também ajudam a dar um humor melódico pra faixa. Essa música, por mais que a gente tenha You Are and I, essa é a mais triste do álbum, assim. Eu fiquei até triste de ouvir essa música porque voltaram várias memórias e tudo mais. E eu achei ela muito bonita. Muitas pessoas podem não gostar dessa faixa, eu acho, por não ter um refrão, assim, marcante. Mas eu acho que era extremamente, esse foi o intuito dela, eu acredito nessa música dela, pra passar essa tristeza, não fazer algo com grandes momentos, né? Porque os vocais dela levam a isso, né? Essa é uma faixa bastante triste e fala sobre você finalmente dar adeus à pessoa que você amava. Você fica se questionando sobre coisas, mas acabou já. Não adianta ficar pensando no que você errou quando acaba um relacionamento, porque já foi também, isso só te impede de seguir em frente, né? Bom, fazendo uma análise geral do álbum, é um álbum bem coeso, tem bastante instrumentação, ela dá uma explorada em vários gêneros, mas sempre voltando naqueles gêneros que ressaltam mais a voz dela, né? Tivemos bastante balada, R&B e soul nesse álbum. A gente teve uma faixa pop rock ali, energético, otimista, mas tirando isso, o álbum se mantém nessa mesma camada, R&B e soul. Então isso é bem legal, porque é um álbum bastante vocal, assim, a gente consegue perceber as nuances da voz dela muito nitidamente, o potencial vocal dela, então isso é bem legal. Liricamente falando, é um álbum que expressa, principalmente, esse lado da Taeyeon de nunca desistir dos sonhos dela, né? Mas também sobre você gostar de alguém e todas essas passagens até se terminar essa relação, né? Então, fala sobre os tons de amor aqui. Então, isso é bem legal. As minhas músicas favoritas, eu gostei bastante de Stress. Eu gostei de todas as músicas no geral, eu ouviria todas. Mas se eu fosse, como eu disse, ranquear alguma, eu acredito que Gemini foi a música mais fraca do álbum, assim. Não foi tão cativante quanto as outras, assim. Eu acho que poderia ter uma pitada de algo a mais, assim. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo mini álbum da Taeyeon. Muito obrigado e falou!